Que Deus vos abençoe a todos os ouvintes da sua palavra. Nessa tarde eu quero compartilhar mais uma vez com vocês um texto da palavra de Deus que se encontra em São Mateus 28, verso 16 ao 20, que diz assim: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para um monte que Jesus lhe tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém. Texto maravilhoso, meus queridos irmãos, né? Aqui São Mateus 28, né? Este relato de Jesus Cristo aqui foi após a morte, após a ressurreição dele também, foi quando ele ressuscitou. Então ele foi para o monte, lá na Galiléia, junto com os seus 11 discípulos, ouviu aqui? E os 11 discípulos partiram para o monte, né, que Jesus lhe tinha designado, né? E quando eles desceram do monte, né, uns viram Jesus, outros não creram, né? E foi aqui, irmãos, que Jesus Cristo deu a ordem sobre o batismo. Eu quero aprender junto com vocês essa tarde um pouquinho sobre o batismo apostólico. Não o batismo de uma igreja ou de uma religião. Não. Eu quero aprender com vocês sobre o batismo apostólico. Amém? Então a Bíblia diz aqui que Jesus deu as ordens para os 11 discípulos. Para quê? Para que eles batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quero compartilhar outro texto aqui em São Marcos, capítulo de número 15. São Marcos 16, verso 15. São Marcos relatou assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É o mesmo relato que Mateus também falou. Agora vamos lá para São Lucas, capítulo 24. São Lucas 24, versículo de número 44 em diante, diz assim: é o mesmo relato que Mateus falou, que Marcos falou, agora Lucas falando, as três testemunhas falando. Versículo 44 de São Lucas 24. E disse-lhe: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Olha o versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus aqui abriu o entendimento dos apóstolos, dos discípulos, para que eles compreendessem as Escrituras. Versículo 46. E disse-lhe: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Versículo 47. E em seu nome, olha o nome, viu? Singular da palavra. E em seu nome, não é nomes, é nome, está no singular. Se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha. Os apóstolos, os discípulos, eles são testemunha dessa palavra, disso que Jesus lhe ordenou. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Viu que texto maravilhoso, meus queridos irmãos? Então Jesus Cristo, ele ordenou aos seus apóstolos para que eles batizassem as pessoas, para que eles pregassem a palavra e batizassem também as pessoas. Mas escute aqui, quando Jesus ordenou a ele, deu essa ordem a eles, os apóstolos não foram já pregar a palavra, não. Veja que no versículo 49, Jesus Cristo disse a eles, São Marcos relatando aqui, São Lucas, né, 24, 49,
São Lucas relatou aqui e ele disse aqui, ó. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Veja. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando Jesus ordenou para eles pregarem, batizarem as pessoas, eles não já saíram fazendo essas coisas, não. Pregando e batizando, não. Eles foram para Jerusalém, entendeu? Esperar a descida do Espírito Santo. Para quê? Para que eles fossem revestidos do poder, para que eles saíssem para pregar, para batizar, para curarem os enfermos, para expulsarem demônio. Mas primeiro eles precisavam ser revestidos do poder de Deus, revestidos do Espírito Santo. Porque se o homem não estiver revestido do Espírito Santo, ele não prega a verdade. Ele prega apenas aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, aquilo que ele acha que é. Mas quando o homem está revestido pelo Espírito Santo, ele prega a palavra como ela é, como ela está escrita. Então Jesus mandou eles ir lá para Jerusalém. Vamos ver o que aconteceu lá em Jerusalém? Vamos lá para Jerusalém? Atos, né? Capítulo de número 2. Está aqui a descida do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Aqui o Espírito Santo desceu lá, cumprindo a profecia de Joel 2:28. Então o que aconteceu aqui? Quando você pegar o versículo 14, aqui está o primeiro discurso de Pedro. A primeira pregação que Pedro pregou. Leia para você entender. Então você vai ver Pedro aqui conversando com os judeus. Quando chega no versículo 36 do capítulo 2 de Atos, diz assim a palavra do Senhor: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Entendeu aí? Pedro estava dizendo aos judeus que esse Jesus que eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, quando você pega aí o versículo 37, está escrito aqui o resumo aqui, ó, as primeiras convenções. Foram os primeiros cristãos que foram aceitando Jesus, recebendo a Cristo como seu Salvador, depois do Pentecoste, na primeira pregação de Pedro. Versículo 37 diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Veja que os judeus ali, aquele povo que estava ouvindo a palavra que Pedro estava pregando, eles foram impactados pela presença do Espírito Santo ali. Eles foram compungidos. E Pedro não precisou perguntar para eles quem quer aceitar Jesus. Não. Por quê? Porque eles foram tocados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo foi em busca deles. E eles sendo impactados pelaquela palavra de Pedro, escute o que foi que eles falaram. E ouvindo eles isto, compungiram seu coração e perguntaram. Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Marcos, Mateus, Lucas e os outros que estavam lá. Eles perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Veja, e Pedro respondeu no versículo 38. O que foi que ele respondeu? Ele disse assim, ó: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos. Pedro falou para que eles se arrependessem primeiro. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro não repetiu aquela ordem que Jesus tinha dado a Mateus lá. Não. O batismo apostólico é em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo bíblico não é nos títulos.
Pai, Filho e Espírito Santo. Não se batiza uma pessoa nos títulos. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, você não está batizando uma pessoa. Você está repetindo a ordem que Jesus deu aos apóstolos. E se Jesus deu essa ordem aos apóstolos, essa ordem precisava ser cumprida. Então aqui Pedro cumpriu o que Jesus ordenou. Pedro não repetiu a ordem. O batismo apostólico não é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É em nome de Jesus Cristo, para perdão de pecados. Você sabia disso? Se você não sabia disso, meu querido, analise. Pegue sua Bíblia e estude isso aqui. O batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos judeus, a vossos filhos, aos judeus, os filhos dos judeus também, e a todos os que estão longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Essa promessa é para quem Deus chama. Você foi chamado por Deus? Foi Deus que te chamou? Então essa promessa é para você. Agora, se você não foi chamado, com certeza isso aqui não é para você. Por quê? Porque você não foi chamado. Veja o texto. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Eu fui chamado. É por isso que eu corrigi o meu batismo. Eu fui batizado em uma denominação em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando eu descobri que estava errado aquele batismo, que na Bíblia não tem ninguém batizado dessa forma, esse batismo não existe na Bíblia, ninguém foi batizado assim. Entendeu? Então quando eu vi o batismo apostólico, eu corrigi, eu me batizei corretamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. E diz aqui, ó, no versículo 41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Você escuta aí os pregadores pregando a palavra de Deus, e falando sobre Pedro, falando sobre os apóstolos, dizendo, olha que Pedro era indouto, Pedro não tinha sabedoria, Pedro não tinha letra, e naquele dia ele ganhou quase 3.000 almas para Jesus Cristo. Mas por que eles não mostram que eles também batizaram eles em nome de Jesus Cristo? Por que é que eles não mostram? Por que é que eles escondem isso aqui? É porque eles estão sendo guiados por um espírito enganador. Paulo diz isso aí lá em 1 Coríntios 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. A igreja que batiza nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, isso é espírito enganador. Isso é doutrina de demônio. Porque não está na Bíblia. Me mostre na Bíblia quem é que foi batizado em nome Pai, Filho e Espírito Santo. Me mostre. Me mostre. Eu quero só naquilo. Me mostre em qualquer lugar da Bíblia aí. Eu quero qualquer um que me mostre aí. Você pastor, pregador, você teólogo, mestre, doutor, não sei o que lá, PhD, LLD, não sei quem. Onde é que está na Bíblia isso, meus irmãos? Pregador da palavra, onde é que está isso? O batismo é no nome de Jesus Cristo, foi isso que Pedro fez. É dessa forma que é, meu querido, o batismo no nome de Jesus Cristo. Quer outra confirmação? Atos capítulo 8. Você sabe que depois que Pedro batizou esse povo lá, quando ele foi subindo para o templo na Porta Formosa, ele curou ali o enfermo, né? E ali houve uma perseguição sobre os apóstolos, e eles correram, saíram de Jerusalém, e Filipe foi para onde? Para Samaria. E quando Filipe chegou em Samaria, olha o que aconteceu lá. Veja. Capítulo 8 de Atos, versículo 14. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberá a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por todos eles
para que recebessem o Espírito Santo. Por quê? Sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Está vendo aí, meu irmão? Você que não é batizado em nome de Jesus Cristo, você precisa se batizar, meu querido. Ou você está seguindo uma igreja? A não ser que você está seguindo uma religião, que você está seguindo uma igreja. Porque se você está seguindo a Jesus Cristo, você só está seguindo ele se você estiver batizado dessa forma. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Os apóstolos batizaram em nome daquele que perdoa o pecado, meu querido. Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim, ó: e em nenhum outro nome, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu te pergunto, qual é o nome que perdoa o pecado fora o nome de Jesus? Se o batismo, meu irmão, nas águas é para perdão de pecado, o nome Pai não perdoa. Porque Pai não é um nome, meu querido. Pai é um título. Jesus mandou usar o nome do Pai, que é Senhor, o nome do Filho, que é Jesus, o nome do Espírito Santo, que é Cristo. Então tá aí, ó, Senhor, Jesus, Cristo. Esse é o nome que os apóstolos batizaram. Porque lá em São Lucas 24, 45, Jesus abriu o entendimento deles. Será que não é isso que está precisando em nós? Será que nós não estamos precisando da nossa mente ser aberta pela palavra, pela revelação da palavra? Nós precisamos disso, meu querido. Nós precisamos sair, irmão, desses sistemas religiosos. Nós precisamos voltar para a palavra original. Efésios capítulo 2, versículo 20, Paulo disse que nós temos que estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, dos quais Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Será que nós estamos nisso? Agora eu quero concluir com você, aqui no livro de Gálatas, capítulo 1, aos Gálatas, capítulo 1, no versículo 6 em diante, para nós concluirmos esse assunto. Olha o que Paulo disse. Você que diz que é um cristão, você que diz que é um servo de Deus, eu sou um servo de Deus, eu sou um servo de Deus. Só porque está indo para uma igreja, frequentando uma igreja, só porque você canta lá, só porque você prega, só porque você fala língua lá. Meu irmão, se você não estiver enquadrado nisso, meu irmão, nada disso te adianta. Isso vai trazer mais condenação sobre você. Porque Jesus disse que era melhor que você não conhecesse do que você conhecendo e não obedecendo. Quando você sabe e não pratica isso, você traz juízo, meu querido, sobre você. E agora eu estou falando isso, é para mim também. Porque eu fui denominacional também. Eu congreguei numa denominação. Mas graças a Deus que eu vim para a palavra original, para a mensagem dos apóstolos, para a mensagem que precursa a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz aqui aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Esse povo aí estão inquietando vocês, transtornando o evangelho de Cristo. Eles não estão guiando o povo pela palavra, pelo Espírito. Não, eles estão mantendo o povo preso por eles. Mas eles vão responder isso diante de Deus, meu irmão. Vão. Essa palavra não falha, não. Versículo 8. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, que vá além do que vos tenho anunciado, seja anátema. Você sabe o que é anátema? Anátema é maldição. Paulo está dizendo aqui, ó, mesmo se nós quem? Os apóstolos.
Ele foi o último dos apóstolos chamado. Mesmo se nós, ou um anjo, descer do céu e vos anunciar outro evangelho que vá além desse que está posto, seja amaldiçoado, Paulo está dizendo. Então, se você não é batizado em nome de Jesus Cristo, se você não é batizado no batismo que está mostrando aqui os apóstolos, esse batismo seu é amaldiçoado. Paulo está dizendo aqui. Se esse evangelho que você está vivendo não é o evangelho dos apóstolos, esse evangelho é amaldiçoado, que Paulo está dizendo aqui em Gálatas 1, a partir do versículo 6. Você está achando que eu estou brincando, meu querido? É a Bíblia. É a Bíblia, é a palavra de Deus. A palavra de Deus não tem negócio não, meu querido. Quando Jesus veio à terra, ele não veio passar a mão na cabeça de ninguém não. Sabe o que Jesus veio fazer? Ele veio separar o joio do trigo. Ou nós somos verdadeiros cristãos ou nós somos falsos. Aonde é que nós estamos? Nós estamos com as religiões, estamos com as igrejas, com os pastores, com os doutores, ou estamos com os apóstolos? Fica essa pergunta para você. Que Deus te abençoe. Medite, meu irmão. Creia nessa palavra. Fique com o que os apóstolos te ensinaram. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoará e Ele te guiará em pastos verdejantes. Amém? Que Deus te abençoe e que cada dia a luz do Espírito Santo ilumine o teu coração. Amém?